Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite, mais ou menos. Já começa a ser um hábito chegar a esta altura do ano, chega ao verão, chegam as Mind Talks, é sempre um prazer. E eu acho fantástico irmos falar sobre o tema da internet, um tema, sobretudo, que toca os jovens, e achei uma excelente ideia convidarem dois jovens para falarem sobre a internet. Deixe-me só fazer o pontapé de saída com o seguinte. Eu era uma criança muito ansiosa, na minha idade mais precoce, e lembro perfeitamente com 6, 7 anos, chegar a casa vindo da escola, a minha mãe já lá estava, porque era professora, o meu pai chegava mais tarde. O meu pai chegava pelas 7 da noite. E eu, por volta das 10 para as 7, eu ia para a janela esperar que o meu pai chegasse. E havia dias que o meu pai demorava mais tempo a chegar. E eu pensava muitas vezes o que eu daria para saber se está tudo bem com o meu pai e para saber onde é que ele está e quanto tempo demora a chegar a casa. Quase 40 anos depois, a minha mulher acabou de me dizer que o live está a correr muito bem no meu relógio. Ótimo. E, entre outras coisas, conseguimos saber onde é que estão os nossos entes queridos, se assim quisermos, e muita coisa do que acontece na internet. Rui, como pai, como publicitário, fale-nos um bocadinho da sua perspectiva, do impacto da internet naquilo que pode ser a socialização, a educação das crianças, para além do contexto de casa e do contexto de escola. Certo. Isso, não sei se consigo fazer em meia hora. Para já gostava de agradecer o convite à Capiti. Muito obrigado. Só sabia um bocadinho de água. Gostaria de dizer também que sou ansioso, muito ansioso, e ainda sou uma criança. E, aliás, acho que sou hipocondríaco, porque à medida que vocês iam falando, eu ia ficando com todos os cérebros. Estou aqui com um ataque de pânico. Peço desculpa. Rui, deixe-me só dizer, de água. Tem um psicólogo, um psiquiatra e um neurologista, tudo ok. Eu ando há 20 anos a vestir de um psicólogo, eu acho que hoje vou fazer aqui a consulta zero, fazer um rochado e aquelas coisas. Este tema interessa-me bastante, como publicitário e como pai. Sou pai de 3 crianças e tive o privilégio de acompanhar a entrada da internet das crianças em plataformas onde eu acho, e desculpem lá se eu sou leigo na matéria, que eles construíram outras personalidades entre essas plataformas. Então, contando um bocadinho a história. E eu acho que estamos a surfar um tempo onde vivemos 3 gerações completamente diferentes. A geração dos meus pais habituou-se a ver tecnologia. A minha mãe hoje cozinha com o YouTube e vê as receitas todas novas. Nós, a nossa geração do meio, que lidamos com a tecnologia todos os dias, e as crianças que hoje têm 22, 23 anos, que nasceram com a tecnologia. Eu lembro dos meus filhos começarem a não querer brincar comigo. E eu sou uma criança, vamos andar de skate, vamos andar de bicicleta, vamos romper os joelhos. Eles já não queriam fazer isso. Preferiam ficar no quarto. E comecei a ficar muito preocupado porque via o meu filho, na realidade, sentado numa cadeira à frente de um ecrã e não percebia o que estava a acontecer. O que percebia é que ele estava a adquirir uma linguagem e uma aprendizagem que não era o que estava a ensinar. E então, há uns anos, descobri o fenómeno dos youtubers. E para mim, naquela altura, era dark web, porque não se sabia quem eram os youtubers, não é? Eu andei meses a investigar quem eram os youtubers para perceber o que estava a acontecer, porque havia uma linguagem, havia uma aprendizagem que não era o que estava a dar, e as crianças já falavam, sei lá, termos diferentes. E então realmente consegui descobrir o Feromonas. Na altura, o Feromonas tinha 1.200.000 seguidores, 600.000 eram portugueses. O Feromonas produzia 3 conteúdos por dia, explicava às crianças como é que se jogava no Minecraft. O Minecraft vocês conhecem, mas na altura era a migração do que era um Lego, não é? O Lego é um brinquedo que nos ajuda a estimular a criatividade. Eu lembro de ter feito uma estratégia em 1997 para mudar a forma de comprar brinquedos, porque os brinquedos só se vendiam no Natal. Nós implementámos uma estratégia para vender brinquedos durante as férias, períodos escolares, para as crianças poderem aceder a esses brinquedos. E hoje, o que eu acho é que há uma disrupção nesta nova geração que teve contacto com novas plataformas, onde eu vi os meus filhos a construírem cidades no Minecraft. E um dia a minha mulher diz-me assim: olha, já viste o que é que a Martinha fez com 7 anos? A minha filha com 7 anos programava servidores, construía cidades e fez uma réplica da aldeia onde temos uma casa, incluindo o cemitério. E eu fiquei preocupado com aquilo e pensei, bem, isto está-me a preocupar bastante. Os meus filhos já eram mais velhos, já tinham 11 anos, já tinham outras realidades, já andava nos FIFAs e naquelas coisas. O que é que eu comecei a perceber? É que isto era o oxigênio das crianças. Foi medido pela psicóloga da escola, porque eu demonstrei alguma preocupação com isto, e diz-me, não, isso é o oxigênio do seu filho, tem que o deixar respirar. Eu não percebi o que é que isto queria dizer. Quer dizer, eu ia ter com o meu filho, bora brincar, vamos andar de jeep, vamos andar de skate. Ele não queria, e passava horas e horas e horas a ser educado por youtubers e a dizer esses termos. E um dia propus a um cliente nosso, e bem, que vamos apresentar o Feromonas ao mundo, porque os pais não sabem que estão a ser educados por um youtuber. E alguns, em 2008,
fizemos uma campanha de teaser em que espalhámos MUPIs nacionais e dizíamos assim: o Feromonas vai revelar um segredo daqui a 15 dias. E percebemos que no Facebook foi assim uma coisa, todas as crianças a falar, o Feromonas, e os pais a dizer, mas quem é o Feromonas, que eu não sei quem é. E de repente conseguimos, e tivemos aqui um papel pedagógico, que foi mostrar aos pais que havia pessoas, youtubers, que estavam a educar os filhos. E os meus filhos dizem combater feromonas. Peço desculpa, Miguel, porque na realidade o teaser era que feromonas bebia leite, água de chocolate e os miúdos ficaram tão decepcionados que acho que o feromonas... Coitado do feromonas. É incrível, o feromonas é uma pessoa espetacular. Ele estudava na altura no técnico e parou, por acaso era uma pessoa que eu fui à casa dele perceber quem era a pessoa que estava a educar os nossos filhos. Era uma pessoa com valores, com princípios, mas havia outros que não. E na realidade o que eu percebi foi que havia uma dark web, nós chamamos de dark web na altura, das crianças, onde elas construíam essas personagens. E comecei-me a preocupar, eu via a minha filha, que falava comigo de uma forma e falava com os amigos de outra forma e pedia-me dinheiro para comprar skins e projetava outras personalidades, ela era outra pessoa no Sims e eu comecei a perceber, quer dizer, isto é a dúvida que eu tenho. Será que essas crianças construíram outras personalidades que não as delas fisicamente na realidade? Quando nós olhamos para um evento de cosplay e vemos 300 miúdos mascarados, quando nós vemos um miúdo mascarado na rua, será que é ele próprio que é o Miguel ou é a figura do cosplay que trouxe a skin para a realidade? E eu tenho esta dúvida. Felizmente hoje os meus filhos são completamente saudáveis. Passado 10 anos, nada se passou. Oh, Rui, vou aproveitar a sua pausa. Vai ser bom, as pausas de água vão ser ótimas para ir gerindo aqui a nossa conversa. Mencionou muitas coisas muitíssimo importantes. Reforçar que o Minecraft hoje em dia é utilizado em escolas para ensinar noções como áreas e volumes, certo, por exemplo. Mencionou também uma palavra que eu acho particularmente forte, e eu gostava de reforçar estas suas ideias, que disse... Estas pessoas, os youtubers que estavam a educar os meus filhos, consegue-nos dar, enquanto pai, a sua perspectiva de qual é o papel da família, da escola e da internet na educação das crianças? Isso é uma boa pergunta. Obrigado. Não sei se tenho a resposta. Não sei se tenho a resposta enquanto pai, porque eu sempre tive a sensação que estava a falhar. Não é? E será que eu vou ser um bom pai? E estou emocionado. E mesmo assim. E na realidade hoje acho que sou um bom pai, mas preocupa-me bastante, porque as crianças desacompanhadas não têm talvez essa hipótese de fazer esta convergência da realidade, não é? Porque os miúdos hoje, mudando de tema, não é mudando de tema, mudando aqui volta, os miúdos hoje, se vocês falarem no metaverso, eles dizem que o metaverso já existe há anos. Nós é que estamos a inventar uma forma de se ganhar dinheiro. Porque eles na realidade têm skins há anos, vivem em plataformas, têm cidades não sei onde. E a questão é, hoje que descobrimos este mundo, parece que a Dark Web hoje veio ao de cima, e perguntamos, mas esta nova geração que nós contratamos e dizemos, agora uma parte da organização, procuramos talento. Quem é que é o talento? Como é que eles se comportam? Miúdos com 22 anos, que aprenderam a colaborar, a conviver, a criar e a socializar dentro de uma plataforma, conseguimos retê-los no edifício, a trabalhar fisicamente, ou eles se calhar colaboram melhor se estiverem em casa e se eu fizer uma mindshare no metaverso? Isto é um bocado utópico, não é? Mas a questão é um pouco essa. Relembro que recentemente foi o Elon Musk que disse que as pessoas que desejam trabalhar remotamente são preguiçosos, não é? E que na empresa dele não há lugar para o trabalho remoto. Percebo que ele diz isso, que provavelmente é um STJ no Myers-Briggs, não é? Que é uma pessoa autoritária, que gosta das regras, é um alfa que gosta de ter o rebanho ao pé dele. Pronto, eu percebo essa visão. A questão é que essa filosofia de gestão não se aplica a todas as empresas, não é? Certo. Mas o que é que acha do impacto nos jovens e nas crianças de hoje em dia? Isso é o que me preocupa. Não sei se eu acho alguma coisa sobre isso. Isso é o tema. Certo. Esse é o tema. Okay. Então deixe-me ajudá-lo nisto. Há muito boa gente, muito bom teórico que nos informa que, curiosamente, é através das redes sociais que as pessoas se revelam verdadeiramente quem são e revelam verdadeiramente as suas estruturas de personalidade. Atrás dos ecrãs, com os devidos filtros, com o devido anonimato, certo? E sabemos muito o que se passa na internet. Isto pode afetar negativamente os filhos dos pais de hoje em dia? Eu não sei se afeta ou não. Eu acho que, e pronto, a minha investigação é sempre empírica, não é? Que esta internet foi o oxigênio dos introvertidos. Pessoas com fobias sociais, pessoas que na escola não conseguem levantar a mão e responder uma pergunta a tempo, que na empresa não conseguem brilhar tanto como os outros,
e que na realidade estão defendidos num ecrã e conseguem construir a sua realidade, a sua personalidade, precisam de mais tempo, precisam de mais informação, são pessoas, enfim. E eu acho que para os introvertidos esse mundo é incrível, não é? Certo. Eu já fugi à pergunta, já me esqueci da pergunta. Mal. Não faz mal, está ótimo. Porque menciona também, mais uma vez, um aspecto muitíssimo importante. Se pensarmos nas questões do neurodesenvolvimento, por exemplo, sabemos como o mundo online é muito facilitador para crianças, jovens e adultos com perturbações do neurodesenvolvimento que encontram no timing da rede social, no timing do jogo online, no não ter que responder logo, no não ter tantas pistas faciais diante de si que o possam confundir, um sítio muito mais confortável para se estar e, portanto, de mesma forma que existem aspectos menos positivos no impacto na educação da internet, também existem impactos positivos no desenvolvimento do indivíduo. Rui, vinha a pensar também numa coisa, a caminho de cá. Quando eu era miúdo, um dos meus ídolos era o Kurt Cobain. Certo? O vocalista dos Nirvana, eu gostava muito da música dos Nirvana, escutava muito, mas era um ídolo totalmente inalcançável. Não é? Com muita sorte, eu ficaria cá atrás, no estádio de Alvalade, a ver um concerto dos Nirvana, se houvesse. Certo? Mas hoje em dia os ídolos são outros das crianças e dos jovens. Não é? Falou no Feromonas, poderíamos falar no Rico Fazeres, no Circásio, num conjunto de nomes que dizem muitas jovens, talvez não digam tanto às pessoas não tão jovens assim, mas são nomes muito impactantes. Estes heróis de hoje em dia não partilham das mesmas características no global do meu herói, certo? Inalcançável. Certo. São os nossos vizinhos. Podemos ser qualquer um de nós. O que é que acha do impacto disto no mundo da publicidade e na própria ideia do que é que os jovens fazem e da sua ambição em relação ao futuro? Certo, isso é uma excelente pergunta com várias respostas, não sei se tenho tempo para responder tudo. Primeiro, os arquétipos com que nos referenciamos na publicidade, e agora vou passar um bocadinho também para a parte da publicidade, porque nós trabalhamos sempre com arquétipos aspiracionais, não é? Se vamos a Julia Roberts num perfume e ela 80% das vezes tem um papel que é de NFP, romântica, apagadinha, que aparece o príncipe encantado e ela fica bonita, estamos a projetar uma imagem de um arquétipo tradicional. A questão é que os arquétipos hoje que construíram realidades às crianças, nós não sabemos quais são. Eu não sei se um criativo hoje, com 40 anos, consegue chegar com a semiologia correta, a combinação de códigos e símbolos, não é? À criança de uma forma certa. Ela vai perceber aquilo, não sei se é relevante no mundo dela. Porque nós, quando vamos a um evento de crianças, vocês veem as marcas que lá estão, não são marcas tradicionais. Nós fizemos um evento, pusemos lá um caminhão do BPI para um evento de gaming e estava completamente fora. O que é que está aqui a fazer o BPI? É nosso cliente, correto? Mas as outras marcas nós não sabemos quais são. Marcas japonesas, batatas fritas, não sei o quê. E então, aquilo é um mundo que nós temos que o compreender. E a questão é, se aquele mundo tem outras referências, códigos de arquétipos, por aí fora, então, mais uma vez, qual é a pergunta? Então, tentando responder... Os heróis de hoje em dia. Os heróis de hoje em dia são outros, não é? Os heróis de hoje em dia são outros. O que é que acha que isto pode ter de impacto na vida de um jovem, numa visão que vê que uma pessoa que outrora trabalhou no metro, numa bilheteira do metro, hoje em dia é um mais do que bem-sucedido youtuber e streamer de videojogos que leva jovens como um que eu acompanho em particular a esperar 3 horas numa fila para autografar um livro? Que impacto é que isto terá nestes filhos? Eu posso contar uma história engraçada, que foi quando descobrimos os youtubers, conheci o Rico Fazeres, conheci uma série deles, e promovemos um evento no Coliseu, isto foi há 10 anos, que se chamava You Battle, em que levámos todos os youtubers e o teste era fazer que aderência que ele iria ter. Portanto, tiveram crianças do país inteiro, rebocaram os pais. O que eu percebi foi que as crianças idolatravam aqueles youtubers, os pais conheceram-nos, perceberam que eram miúdos acessíveis e reais. Agora, o impacto que tem neles, não consigo perceber, porque a minha filha adora 10 youtubers, mas também gosta do Cristiano Ronaldo, também gosta de outras coisas. Eu acho que a velocidade do conteúdo, da informação, da tecnologia, foi a quantidade de informação que eles têm na cabeça. Portanto, e não conseguem ter só um ou dois, eu gostava deste e daquele, e nós quando éramos miúdos tínhamos a caderneta de cromos e eram 10 equipas com 11 jogadores, e agora sei lá. É uma imensidão. É uma imensidão. A questão é depois o seguidismo, não é? Eu sigo aquele segue o outro. A referência do
Eu acho que aqui depois encaixam-se as personalidades, que é os mais extrovertidos, aqueles mais atores, aqueles mais pintas que produzem conteúdos e rebocam os outros atrás, que se revêem uns aos outros, não é? E há aqui um comboio do grande ídolo, da réplica, do seguidor e por aí fora. E esse é um... Certíssimo. A Mariana arrancou esta conversa com uma frase ou com uma ideia que escutou da nossa parte, que foi partilhada, mas que devem ser atribuídos os créditos devidos. Essa ideia foi partilhada pelo Dr. Nuno Lobo Antunes há uns anos comigo, com a equipa toda na realidade, de que é a primeira vez na história da humanidade que os mais novos têm a oportunidade e efetivamente sabem que os mais velhos. E aqui cá vou buscar mais uma vez uma história. Tinha uma pessoa muito importante na minha vida, que já faleceu, o meu avô. O meu avô, quando eu era pequeno, tínhamos uma ótima relação, o meu avô ensinou-me sobre circuitos elétricos. O meu avô ensinou-me sobre eletricidade, sobre o efeito do interruptor e de como acender uma lâmpada e do que era preciso. Eu tenho um filho de 7 anos. Ele ainda não se interessa muito por eletricidade, mas quando se interessar, eu tenho dúvidas que ele me vá perguntar a mim sobre como é que se estabelece uma ligação elétrica. Onde é que ele vai perguntar? Ao tu. Certo. Vai ao Google perguntar. Isso é uma questão muito interessante da aprendizagem. Depois cola também com a parte académica, porque a velocidade que o ensino está a ter não se compadece com a velocidade que as crianças têm, não é, em de saber coisas. Aliás, o nosso ensino está completamente obsoleto. Não sou a dar nenhuma novidade, não é? Muito embora as pessoas façam algum esforço, mas a velocidade dos miúdos é muito superior. E aqui há uma questão que é... Ainda falava com o Pedro há pouco sobre isto, que é, será que um dia vai haver um sistema de inteligência artificial que perceba a pegada do João, que o João tem 18 anos e fez uma pegada digital, e diga assim, o João tem hard skills e soft skills para fazer esta coisa e vai ser brilhante. E vai organizar conteúdos, a inteligência artificial, para fazer o curso certo para o João. E não ser o João a ir escrever-se em gestão de marketing ou a ir para design. Portanto, há uma adaptação e isso está muito mais ligado ao que as crianças hoje investigam e estudam, algumas escolas já promovem esse tipo de investigação, do que o estudo académico tradicional. Certo. Então, e na sua visão, até mais uma vez de pai, de publicitário, baseado no que estamos a dizer agora, qual o papel dos mais velhos na sociedade atual? Porque, classicamente, os mais velhos eram os detentores do conhecimento, a quem se recorria para saber e que deixava o seu legado com toda a sua experiência e sabedoria. Qual o papel atual dos mais velhos? Isso é uma boa pergunta. Obrigado. Eu achava que eu aqui fazia as perguntas e o psicólogo responder. Afinal, aqui inverteu-se um bocado o papel. Fui enganado. Eu acho que assim, todas as gerações sempre tiveram respeito pelos mais velhos. Os mais sábios, os mais maduros. O facto de haver crianças com mais informação não significa que tenham a maturidade para processar, acho eu. Eu acho que os mais velhos têm que continuar a educação na relação para que se mantenha isto e que se perpetue o respeito sempre pelos outros e pelos mais velhos. Porque pode-se perder e de repente temos um miúdo de 20 anos a achar que tem mais informação que o de 50 e pode despedir de 50 que eu ficar. Não tem a ver só com isto, tem a ver com o respeito da humanidade e com a... Eu concordo totalmente com esses seus valores humanos. Foi dito anteriormente, na comunicação anterior, que começou-se a perceber de certos sintomas, de certos sinais no corpo e foi-se à procura e encontrou-se. Encontrou-se mal. Não é? Era depressão, mas encontrou-se cancro. Se quisermos procurar, se uma criança quiser procurar informação na internet, encontra. Sim. Já não é o desafio da internet. O desafio da internet hoje em dia é o que é que vale a pena realmente encontrar e o que é de facto verdade e não é uma notícia falsa ou uma indicação falsa. Será este o papel dos mais velhos? Boa pergunta. Eu acho... Modéstia à parte, são espetaculares as perguntas. Sim, são espetaculares. É mesmo, Estava para fazer uma cadeira de 6 meses, não é? Com pessoas... Eu acho que aqui o processo da curadoria tem que existir, obviamente. E quando perdemos a curadoria, entramos no caos de informação e há uma disrupção ainda maior do que existe hoje. Agora, há entidades e instituições que devem ser mantidas para que a curadoria se mantenha. Okay? E o papel aqui já não está nos pais, está nos Googles da vida, está nos meios de comunicação, está na indústria que tem que continuar a promover que existam meios de comunicação social com qualidade para garantir que a informação seja certa, não é?
E depois algum controle também que tenha que ser feito na amplificação de alguns canais que são feitos digitalmente e que se dão vozes e que se amplificam lixo digital. Porque senão podemos entrar numa situação que há tanta desinformação e contra-informação que realmente as novas gerações podem ter problemas em distinguir o que é falso do que é o real. Não é? Nós também já hoje podemos ser enganados, podemos ser manipulados. Certo. E estaremos a ser. Estaremos a ser. Definitivamente. Eu estou. Ok. Temos ainda tempo de saltar para o metaverso, que falou nisso. Como é que acha que serão as Mind Talks da Capiti daqui a 15 anos? Provavelmente todos temos uma skin, não é? Temos uma skin, estamos em casa, se calhar estamos noutro sítio qualquer, com o telemóvel, com uma projeção de realidade virtual. Eu não sei se isto vai ser verdade. Isto pode ser um flop. Diz muita coisa boa sobre o metaverso. Enfim, o metaverso pode ser mais um flop do Second Life, pode ser só especulação imobiliária, porque estão a vender ilhas a 10 mil euros, que depois aumentam o valor. O que é um facto é que, independentemente do nome, vai haver uma mudança do entretenimento. E o entretenimento, basicamente, é a forma como nós matamos o tédio. Não é? Que seja com humor, seja com animação. Isto também é um bocadinho contra a ansiedade e a depressão. Quanto mais matamos o tédio com coisas que nos entretenham, provavelmente estamos mais afastados desse tipo de pensamentos negativos. Ou não sei. Portanto, eu sei que a evolução do entretenimento vai ser incrível, com 5G, com data computing, com inteligência artificial, e provavelmente daqui a 10, 15 anos vamos estar virtualmente num sítio diferente, mas a trabalhar na mesma, e com o conteúdo provavelmente vai ser o mesmo. Se calhar vamos estar a discutir o mesmo assunto daqui a 20 anos, porque o assuntamento humano da saúde mental está muito menos explorado que o metaverso, provavelmente, não é? Sabe que eu ontem precisamente, comecei a ler um livro, por sinal absolutamente espetacular, e que lhe recomendo, depois dou-lhe a indicação no fim, e esse livro começa no primeiro capítulo com a descrição de uma ida a um safari. Sabe? É uma descrição muito rica, muito detalhada, sobre um viajante que vai fazer um walking safari e está a percorrer a savana africana, na África do Sul, no Parque Kruger, e a certa altura estão a ver vários animais e encontram um leão ao longe. E o leão vê os turistas e começa a deslocar-se lentamente para os turistas. E o guia diz, vamos afastar, vamos embora. Começam-se a afastar, o leão vem, começa a acelerar, os turistas aceleram, o guia começa a gritar, vamos todos para o jeep, rápido. Entram no jeep a tempo antes do leão atacar e fogem. E eu estava completamente inundado nesta descrição, eu estava imerso nesta descrição, fantástico, nem sabia, eu conheço a pessoa que escreveu o livro, não sabia que tinha tido essa experiência. E quando acaba esta descrição, o parágrafo a seguir diz: seria fantástico se esta história fosse verdade, mas não é. Eu nunca estive, nunca aconteceu, mas podia ter acontecido. Acha que o metaverso conseguirá iludir-nos ao ponto de nós estarmos no Parque Kruger? Assim, eu acho que o João esteve no parque. O João viveu a experiência. Naquele 1000 livros faz 1000 viagens. E a questão é que é a nossa imaginação, não é? Eu, por exemplo, durante a pandemia não fui a Tóquio, gostava de ir a Tóquio, então fiz uma viagem no Google Maps. Tive 2 horas a viajar pelas ruas Street View em Tóquio. E a minha imaginação consegui ver, na realidade, era Tóquio, e imaginava que as coisas estavam a andar, os transportes. Portanto, é assim, na comunicação estamos habituados, já dizia o McLuhan que o meio quente de rádio permite-nos criar muita imaginação, e nós fazemos scripts de spots de rádio para as pessoas imaginarem coisas. O livro que o João leu também o fez imaginar, esteve lá, se calhar esteve lá de uma forma mais real até de quem escreveu. Quem escreveu tinha o propósito de fazer essa experiência. Se o metaverso nos vai dar essa experiência ou não, eu também não sei. Se vai ter cheio, se vai ser uma coisa que se apaga. Mas é possível que venha a ser. É possível que venha a ser, sim. Ok. O livro chama-se 300 mil anos de ansiedade, recomendo vivamente. Se quiser, posso lhe dar o contacto. E um dia de ansiedade. Posso lhe dar o contacto do autor. Bom, aproximamos-nos do fim. Vou resumir um pouco o que o Rui disse. O Rui disse que a internet tem muito peso. Disse que a internet fez com que os seus filhos não quisessem andar de jipe consigo ou ir lá para fora jogar a bola. Disse que na internet existem muitas informações e que serão processadores no futuro a indicar-nos o que é verdade ou o que não é verdade. Também nos indicou que no futuro é possível irmos a sítios sem sairmos do mesmo sítio. O Rui disse-nos que
A inteligência artificial fará muito por nós. Inclusive, se eu voltar a ter 18 anos, vai-me orientar na minha carreira. Não é? Última pergunta. E se achou as outras boas, esta então vai ser incrível. Para que é que servem os pais? Boa pergunta. Muito obrigado, Rui. Ora bem, os pais servem para manter a cadência da humanidade, não é? Oxalá os nossos filhos também venham a ser pais. Eu acho que há um papel aqui importantíssimo enquanto pais e enquanto valores tradicionais. Eu sou um pai da velha geração, não é? A tecnologia não mudou e felizmente os meus filhos também não mudaram. A internet não é uma coisa mau, não é um bicho mau. O facto de estarmos atentos a esta alteração, este paradigma, esta disrupção, vá lá, não invalida que a internet seja uma coisa má. Eu acho que é fantástico, não é? Acho que é um mundo brutal. Aliás, o João é gamer. O João disse-me que era gamer. Passa tempo a jogar. Não faz mal nenhum. O papel dos pais, eu acho que vai continuar a ser o mesmo. Há bons pais, há maus pais. E eu acho que temos que continuar sempre a tentar... não faço ideia. Porque eu assim... Mas que perguntas são estas? Corta lá isso. Editamos isto depois. Está em direto, desculpem lá. Na realidade, enquanto pai de 3 filhos, sempre tive este problema: o que é ser pai? E li os livros todos, os manuais todos, estás para a frente, aprender a dizer não, aprender a dizer sim, aquelas coisas todas, e nada disso funcionava. Tenho 3 filhos completamente diferentes, e como dizia a Ana, para uma coisa funciona uma coisa, outra funciona outra. Tenho 2 filhas, uma é organizada e arrumada, outra é desorganizada. Eu não posso obrigar a desorganizada a arrumar a mochila, porque ela nunca vai arrumar a mochila, nem o contrário. Eu tenho que arranjar aqui uma forma de que eles consigam conviver com eles próprios, na realidade que está à volta deles, da melhor forma e que eles sejam felizes. Eu acho que é isso. Fantástico, muito obrigado. Fica então a mensagem. Há espaço para a internet e há espaço para a parentalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, João.